O automóvel. Um símbolo de liberdade, uma maravilha da engenharia e uma força motriz por trás das mudanças culturais e tecnológicas. De origens humildes como carruagens sem cavalos a máquinas elegantes controladas por computador, os carros transformaram o nosso mundo. Avanços no design, tecnologia e manufatura moldaram como viajamos e vivemos. Esta série leva você pela evolução dos carros, do modelo T aos futuros autônomos. Apertem os cintos enquanto exploramos inovações e modelos icônicos que definiram cada era. A década de 1920 marcou uma virada crucial na história automotiva com o advento da produção em massa. A linha de montagem revolucionária de Henry Ford possibilitou a produção de automóveis acessíveis como o icônico modelo T, tornando a propriedade de um carro uma realidade para milhões. O boom econômico dos loucos anos 20 foi impulsionado pela próspera indústria automobilística. A década de 1930 inaugurou uma nova era no design automotivo, fortemente influenciada pelo movimento Art Deco. Linhas elegantes, curvas graciosas e detalhes luxuosos definiram a estética de carros como o Chrysler Airflow. Esta era marcou uma mudança em relação aos designs quadrados e utilitários da década anterior, enfatizando a estética e a aerodinâmica. Além de sua aparência impressionante, os carros da década de 1930 também tiveram avanços em segurança e conforto. Recursos como vidro à prova de estilhaços, freios hidráulicos e sistemas de suspensão independente tornaram-se cada vez mais comuns, melhorando a experiência de direção geral. Apesar dos desafios da Grande Depressão, a indústria automotiva continuou a inovar, lançando as bases para avanços futuros. A década de 1940 testemunhou uma parada na produção de carros civis quando o mundo mergulhou na Segunda Guerra Mundial. As fábricas foram reaproveitadas para veículos militares e os avanços tecnológicos se concentraram nas necessidades do tempo de guerra. A Jeep emergiu como um player de destaque, mostrando a adaptabilidade da tecnologia automotiva. Após a guerra, a produção de carros foi retomada e a indústria experimentou um ressurgimento. A experiência do tempo de guerra teve um impacto duradouro no design de carros. Seção 5. Os fabulosos anos 50. Cromados, rabetas e rock and roll. Os anos 1950 foram uma década de prosperidade, otimismo e designs de carros icônicos. As fabricantes de automóveis americanas abraçaram a filosofia de quanto maior, melhor, caracterizada por detalhes cromados, rabetas e motores potentes. O Chevrolet Bel Air, o Ford Thunderbird e o Cadillac Eldorado tornaram-se símbolos de status, liberdade e da florescente cultura do rock and roll. Esta era viu a introdução de novas tecnologias como transmissões automáticas, direção hidráulica e freios hidráulicos, aprimorando ainda mais a experiência de direção. No entanto, o foco no estilo e na potência teve o custo da eficiência de combustível, preparando o cenário para futuras preocupações sobre o consumo de recursos e o impacto ambiental. Seção 6. Os vibrantes. Anos 60. Muscle Cars e a contracultura. Os anos 1960 testemunharam uma mudança na cultura automobilística, refletindo a mudança na paisagem social e a ascensão da contracultura. Os Muscle Cars, com seus motores potentes e designs esportivos, capturaram o espírito de rebelião e individualidade. O Ford Mustang, o Chevrolet Camaro e o Dodge Charger tornaram-se clássicos instantâneos, atraindo uma geração que ansiava por velocidade e autoexpressão. Enquanto os Muscle Cars dominavam o segmento de alto desempenho, carros menores e mais econômicos como o Volkswagen Fusca encontraram espaço entre aqueles que buscavam praticidade e preço acessível. O Fusca, com seu design distinto e motor refrigerado a ar, tornou-se um símbolo da contracultura e um ícone automotivo global.
Seção 7. A crise energética dos anos 70. Eficiência de combustível. Toma o centro do palco. Os anos 1970 trouxeram uma dura constatação da realidade com a crise do petróleo, forçando a indústria automotiva a priorizar a eficiência de combustível. Carros menores e mais econômicos ganharam popularidade à medida que os consumidores lutavam contra o aumento dos preços da gasolina. As montadoras japonesas, conhecidas por seus modelos econômicos como o Honda Civic e o Toyota Corolla, fizeram incursões significativas no mercado americano. Esta era marcou uma virada nas preferências do consumidor, com uma ênfase crescente na praticidade e economia. A indústria automotiva respondeu com inovações como injeção eletrônica de combustível e materiais mais leves para melhorar a eficiência de combustível sem comprometer o desempenho. Seção 8. Os anos 80 eletrônicos. Computadores sob o capô. Os anos 1980 testemunharam a integração da eletrônica nos automóveis, inaugurando uma nova era da tecnologia automotiva. A injeção eletrônica de combustível tornou-se cada vez mais prevalente, melhorando o desempenho do motor e a eficiência de combustível. Painéis digitais, computadores de bordo e outros recursos eletrônicos aprimoraram a experiência de direção, tornando os carros mais sofisticados e fáceis de usar. Esta década também viu o surgimento de designs aerodinâmicos, influenciados por avanços no design auxiliado por computador ou CAD. As montadoras adotaram designs elegantes e em forma de cunha para reduzir o arrasto e melhorar a eficiência de combustível. O Audi 100, com seu baixo coeficiente de arrasto, exemplificou essa tendência. Seção 9. Os anos 90 conscientes da segurança, airbags e freios anti-bloqueio. Os anos 1990 trouxeram um foco maior na segurança, impulsionado em parte por regulamentações governamentais e demanda do consumidor. Airbags, sistemas de freios anti-bloqueio, ou ABS, e controle eletrônico de estabilidade tornaram-se recursos de segurança cada vez mais comuns, reduzindo significativamente o risco de acidentes e ferimentos. Esta era também testemunhou avanços na ciência dos materiais, com as montadoras usando cada vez mais materiais leves como alumínio e aço de alta resistência para melhorar a eficiência de combustível, sem comprometer a segurança. A indústria automotiva começou a priorizar a sustentabilidade, explorando fontes alternativas de combustível e tecnologias de redução de emissões. Seção 10. A virada tecnológica do milênio. Híbridos e além. O início dos anos 2000 marcou uma revolução tecnológica na indústria automotiva, com a ascensão dos veículos híbridos e elétricos. O Toyota Prius, um pioneiro na tecnologia híbrida, capturou a imaginação do público, demonstrando a viabilidade de carros econômicos e ecológicos. Esta era também viu avanços nos sistemas de infoentretenimento, com recursos como navegação GPS, conectividade Bluetooth e entretenimento dentro do carro se tornando cada vez mais comuns. A indústria automotiva abraçou a tecnologia digital, abrindo caminho para a era do carro conectado. Seção 11. A era do carro conectado e além. Sonhos elétricos e futuros autônomos. Os anos 2010 e além testemunharam a ascensão do carro conectado, integrando-se perfeitamente às nossas vidas digitais. Recursos como integração com o smartphone, conectividade com a internet e sistemas avançados de assistência ao motorista transformaram a experiência de direção, tornando os carros mais seguros, eficientes e agradáveis. Os veículos elétricos, ou EVs, ganharam força significativa, impulsionados por preocupações com a mudança climática e avanços na tecnologia de baterias. A Tesla, com seus carros elétricos elegantes e foco na direção autônoma, emergiu como uma força disruptiva na indústria. O futuro da mobilidade parece ser elétrico, conectado e cada vez mais autônomo,
prometendo um futuro mais seguro e sustentável.